Prezados acadêmicos, então, esse novo projeto que nós faremos tem o objetivo de calcular e exibir o IMC de uma pessoa, recebendo para o cálculo a altura, o peso dessa pessoa e o nome dela. Então vamos pedir um novo projeto, Application Java. O nome do projeto será Calcula IMC. Vamos tirar esses códigos aqui. No projeto teremos uma janela principal, conforme JFrame, chamar de janela principal, e uma janela do cálculo IMC, vou chamar janela IMC mesmo. Então, novo form JFrame, vou chamar de janela cálculo IMC. Na janela principal, nós colocaremos aqui um label indicando que ela é a janela principal. Teremos também um botão para lançamentos, um botão para relatórios e um botão para sair. Muito bem. O botão de lançamentos, o action, será chamar uma nova janela de cálculo IMC, tornando visível. Então, ponto set visible true. E também na classe principal nós temos que chamar a janela principal, que nós acabamos de criar os botões. Vamos lá. Então chamaremos de novo janela principal, ponto set visible true. Neste momento, então, se eu chamar aqui o projeto para rodar, ele vai exibir para a gente a janela principal. Mas nós colocamos os botões no lugar errado, né? Então faremos o seguinte: vamos renomear isso aqui, chamar de janela principal. Chamar de principal. J principal. E essa nós chamaremos de janela lançamentos. Não muda nada no projeto. Então a principal fica sendo essa daqui, e a de lançamentos fica sendo essa. Aqui nós chamamos janela J principal. E na janela principal, no botão lançamentos, nós chamaremos na principal, nós chamaremos J lançamentos. Pronto, bacana. Então, para rodar aqui, teremos a janela principal com
esses botões bem simples aqui. Algumas ações, a principal, a ação de sair aqui, colocaremos aqui System.exit0 para sair imediatamente. Na janela de lançamentos, nós colocaremos aqui um label para lançamentos, um label para o nome, paciente, campo de texto, aumentar um pouco, editar, um label, para o peso, um label para a altura, um label para exibir o IMC, que será exibido após o cálculo, que é o peso sobre a altura ao quadrado. Então, nós faremos a exibição dos dados e teremos um label para exibir a situação dessa pessoa, desse paciente. Puxaremos aqui para ficar um pouco melhor. Teremos o botão de salvar. Salvar os dados. Para salvar os dados no vetor. E um botão de cancelar para cancelar a pessoa desistir de lançar os dados nessa tela. Muito bem. Então a janela básica de lançamentos está pronta. Vamos colocar a Actual Performance de botão cancelar, que será this.dispose, para destruir a janela de lançamentos, quando clicar nele. E para fazer o cálculo do IMC, assim que a pessoa digitar o nome do paciente, o peso e a altura, faremos um focus slot na altura para que ele mostre o IMC no campo IMC e a situação da pessoa. Para isto, vamos considerar somente 3 faixas. Pessoa que tiver o IMC abaixo de 25, abaixo de 20, considerado paciente abaixo do peso. De 20 a 25, paciente com peso normal. Acima de 25, paciente acima do peso. Bacana. Então, para o cálculo do IMC, a fórmula será a seguinte: IMC é igual a peso dividido pela altura ao quadrado, que nós falaremos que é a altura vezes a altura. Muito bem. Então, beleza. Faremos assim.
voltando à programação, então vamos fazer o Focus Lost para o cálculo do IMC. Então eu vou clicar no botão direito, Eventos Focus Lost. Vamos pegar os dados na tela, string, peso e altura. Vamos olhar em que campos que nós temos o peso e a altura. O peso está no JTextField 2 e a altura está no JTextField 3. Então, o nosso Focus Lost, nós faremos assim: peso é igual a JTextField 2.getText, para pegar o que está no campo JTextField 2, que é o peso digitado. E a altura será o JTextField 3, JTextField 3.getText também. Nós temos que criar duas outras variáveis, chamar de P e A, para transformar o texto que foi pegado nos campos para float. Então vamos pegar P, vai ser igual float ponto passFloat do peso. Isto. E A vai ser float ponto passFloat da altura. E agora uma variável chamada IMC para receber o cálculo. Vai ser o peso dividido pela altura ao quadrado. Pela altura ao quadrado. E no campo de JTextField 4, que é justamente o campo do IMC, acredito que seja ele, o JTextField 4, observe, neste campo nós colocaremos o setText com o IMC. Muito bem. Neste momento, ao executar, vamos observar que no lançamento, o Márcio, que tem o peso aí, vou colocar aí 80 kg, como teste, 1,77 m. Ao Focus Lost tivemos um probleminha. Vamos observar o que foi. Peso dividido pela altura ao quadrado. Então, observando os lançamentos, vamos lançar novamente aqui os dados. Vamos supor que a pessoa tem 80 kg, uma altura de 1,77 m. O IMC aparece 25,53. Teria que aparecer também a situação, nós não fizemos isso ainda, né? Então, se o peso, se o IMC ficar aquelas faixas que nós propusemos aqui, por exemplo, abaixo de 20, abaixo do peso, de 20 a 25 peso normal, acima de 25, paciente acima do peso. Então faremos o cálculo agora. Então, vamos fazer essa codificação aqui. Aqui no próprio Focus Lost, faremos se o IMC for menor do que 20, nós vamos mostrar no campo de JTextField 4, o 5 na verdade, né, que é o campo onde eu mostro a situação JTextField 5. Neste campo de JTextField 5 nós faremos a exibição do seguinte texto: paciente abaixo do peso. Eu creio que nem precisa dizer a palavra paciente. Então, paciente abaixo do peso. Se não, se o IMC for maior ou igual a 20 e ao mesmo tempo o IMC menor do que 25, nós exibiremos no campo de JTextField 5 o texto
peso normal, IMC acima de 25, menor ou igual a 25. Então, de maior ou igual a 25, nós faremos, vou copiar aqui para ficar mais fácil, acima do peso. Bacana. Então, neste momento, se eu executar novamente, novamente, vou colocar os lançamentos aqui da Ana, que pesa 56 kg, uma altura de 1,60 m, ela tem 21 de IMC, está com peso normal no campo de situação. Então, agora nós faremos a ação do botão salvar, que é pegar os dados, colocar em um vetor, do vetor nós vamos mandar para os dados de uma função construtora, que vai pegar o nome, o peso, a altura, o IMC e a situação da pessoa. Todos os dados serão colocados no vetor e nós inseriremos isso em uma construtora chamada de dados mesmo. Daí nós podemos construir nosso relatório. Então vamos cancelar aqui, vamos criar um pacote aqui chamado de entidades, não aqui, né? Dentro aqui de pacote de código fonte, novo, pacote Java, vamos chamar de entidades. Dentro de entidades nós vamos criar uma nova classe Java, chamar de dados. Nossos dados que nós queremos são o nome da pessoa, peso, altura, IMC e a situação. Nós queremos esses dados da pessoa. O nome, o peso, a altura, o IMC e a situação, que são os dados da tela que nós temos, todos. Nós vamos exibir todos esses dados dessa pessoa. Vamos selecionar os dados aqui, clicar com direito, inserir código, pedir o construtor, marcar todos os dados que nós temos na tela que nós vamos capturar, criar a função construtora. Observe que nós criamos a construtora dizendo que os parâmetros são nome, peso, altura, IMC e situação. Tá bom? Vamos também selecionar e criar os métodos get e set, que é o getter e setter, para que nós possamos, no momento de criar o relatório, fazer o get de cada informação que eu tenho. Então aqui estão os métodos get e set de cada item que nós temos na tela. Na janela de lançamentos, nós voltamos para cá para fazer a ação do botão salvar. Clicando duas vezes nele, vamos lá. O que eu preciso é capturar os dados da tela, então string nome, peso, a situação. Esses não serão transformados. Vou separar aqui, para ficar mais fácil. String peso, altura e IMC, que eles já estão na tela neste momento. Então, nós vamos fazer isso. Vamos, em cada local, pegar seus dados. Então, o nome vai receber o getTextField 1.getText. Peso vai receber o getTextField 2.getText. Altura vai receber o getTextField 3.getText. IMC vai receber o getTextField 4.getText. E a situação vai receber o getTextField 5.getText. Então, no momento de salvar, os dados já estarão na tela. Então, eu vou pegar os dados só. Vou criar o dado, que é passar esses dados para a construtora que eu criei agora, a construtora de dados aqui. Todos os dados nós criamos. Nós falamos que vamos passar esses dados para essa construtora, lá de lançamentos. Então, vamos lá. Dados x igual new dados
Vamos passar o nome, peso. Não pode ser assim, né? Claro, eu tenho que fazer uma mudança aqui, porque o peso, a altura e o MC são dados que são float, então nós temos que fazer a mudança, né? Vamos criar float, P, A e MC, MC novo, e vamos falar que P vai receber float.passe, float, peso, e A vai receber float.passe, float, da altura, e os dados que eu peguei são texto, e o MC vai receber o float ponto pass float de MC. Esse aqui é o MC novo. Agora eu posso passar o peso, a altura, o MC novo e a situação da pessoa para os dados. Neste momento, vamos observar lá em cima que aqui já importou. Ó. Como eu estou usando dados que é de entidades, ele já importou para mim lá entidades.dados. Se por acaso não tivesse importado, você teria que digitar essa linha aqui em cima, entidades.dados, né? Então aqui é o Focus Lost, aqui é o botão salvar. Passei os dados para um dado X, que possui essa sequência de informações que eu criei lá para fazer isso mesmo. Agora eu vou criar o vetor para mandar os dados para o vetor. Então aqui nós vamos criar um vetor aqui, ó. Public stat vector, chamar de valores, new vector, aí o nosso vetor chamado valores. Agora vamos passar os dados para valores. Valores.add element x. Pronto. Nesse momento nós temos um vetor agora chamado valores que recebe os dados de x, que são o nome, peso, altura, MC, a situação. Agora vamos exibir esses dados em forma de relatório. Para fazer um novo relatório, nós teremos que pedir um novo form jframe, chamados de relatórios. Aqui em relatórios, vamos trazer um label para cá e vamos chamar de relatório. Relatório. Bacana. Vamos trazer uma tabela para cá. Essa tabela nós teremos que criar um modelo para ela. Esse modelo terá colunas, terá linhas. Então nós temos que criar um modelo para ela. Teremos também que trazer o vetor de valores, que é o vetor que tem dados lá. Então esse vetor será a nossa base de dados para trazer os dados para cá. Eu criei os métodos get e set lá dentro de dados. Aqui os métodos get e set estão criados. Por isso que eu vou dar um get no vetor e trazer os dados para cá. Então vamos programar isso aqui. Vamos tirar esse código aqui. Vamos tirar isso daqui. Vamos de cara criar aqui um método que vai carregar essa tabela. Então, carregar tabela. Esse é o método que eu estou criando para carregar a tabela. Aí vou chamar, passar os dados agora, que é public void carregar tabela. Pronto. Aqui dentro eu vou colocar o código para carregar a tabela. Para carregar a tabela eu vou criar public vector, chamar de venil, o vetor que vai receber igual new vector. Pronto. Agora aqui dentro do carregar a tabela eu trago o nosso amigo valores para cá. Como eu vou trabalhar com tabela, nós vamos importar aqui o Java x.swing.table.asterisco, para que nós possamos trabalhar com o modelo de tabela que nós vamos criar. Então vamos fazer isso agora. Agora vamos trabalhar realmente com o que importa, que é fazer os dados serem exibidos na tabela, né? Os dados que nós pegamos na janela mesmo. Então agora vamos criar, primeiro passar o vetor que nós temos chamado de valores para venil. Então vamos falar que venil vai receber o vetor de valores que está na janela de lançamentos.
Neste momento, o vetor de valores vai para vinil. Então, os dados que têm valores vão para vinil. Vou criar o default table model, chamado de modelo, para o modelo da tabela. New default table model. Observe, default table model. Muito bem, está criado o modelo. Vou criar as colunas, add column. Essa coluna vai chamar de nome, vai se chamar nome. Vou copiar aqui para enter, nome, peso, altura, IMC, situação. Bacana. Para que eu possa buscar os dados no vetor vinil, desculpe, eu tenho que saber o tamanho do vetor. Então, crio uma variável chamada tamanho. Falo que eu quero pegar vinil.size, e o tamanho do vetor vinil. Agora eu vou rodar o vetor com for. Crio uma variável a, falo que o for vai rodar no mesmo tamanho de vezes que é o tamanho do vetor, mesmo na quantidade de vezes que é o tamanho do vetor. A mais, abro aqui. Bacana. Temos um probleminha. Int a. Ah, tá. Int a igual a 0, desculpe. Ela tem que ser inicializada aqui. Igual a 0. Então é o tamanho do vetor. Agora vamos criar um produto auxiliar aqui. Pode chamar X também, não tem problema. Os dados auxiliares, né, para que eu possa dar os gets nesses dados. Inicializo com vazios nele para começar a trabalhar. Então vou lá e crio dados, x igual a 1000, dados, e passo para ele. Vou passar para ele tudo vazio. Como lá eu tenho o primeiro campo string, eu passo vazio para ele, 0, 0, 0, e vazio também, que é justamente a situação. Então o que eu estou passando? Nome 0, 0, 0 e a situação vazia, para eu ter um x que não tenha nada, né, inicialmente dentro do for. Agora eu vou dar um get, né, na linha do vetor. Por exemplo, na linha 0, que é a primeira vez que está executando, o 0, a linha 0 do vetor, que eu tenho aqui é meu índice. A letra A aqui indica que é o índice do vetor, a primeira linha do vetor, que é a linha 0. Né? Então nós vamos fazer assim, ó. O x vai receber o vetor vinil.get de A. Só que ele vai dizer aqui que o vetor vinil tem que ser do mesmo tipo do x. Por isso que aqui, ó, ele vai colocar aqui para você, ó, dados, falando que o vetor vinil tem que ser do mesmo tipo que dados, que é essa sequência aqui que você criou. Tem que ter nome, peso, altura. Ele falou isso para você aqui, ó. Bacana, dentro de relatórios então. Vamos continuando. Agora eu já dei um get na linha do vetor. No caso aqui, a primeira vez que executa na linha 0 do vetor. Agora eu posso começar a buscar os dados que eu preciso dentro de x. X agora tem o nome da pessoa, a primeira linha, o peso, a altura, o MC e a situação dessa pessoa. Agora eu vou criar, né, os dados que é da linha. Né? Eu falo modelo.add row, beleza. Vou falar que eu quero uma nova string. Eu tenho que abrir e fechar a colchete aqui. E também abrir e fechar a chave, para que eu possa começar a buscar os dados aqui. Então vamos dar um enter aqui dentro, para que eu possa buscar os dados aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é dar um x.get nome. Observe que aqui, ó, a primeira coisa que eu fiz foi criar aqui os gets nome, get peso, get altura, para que eu possa utilizar aqui nos relatórios. Então aqui, ó, estou buscando o get nome. Não preciso usar aspas aqui. Agora eu tenho que usar aspas. Eu vou colocar um texto mais a variável que é o peso. Get x.get
peso, vírgula, x mais x.get altura, vírgula, aspas, mais x.get IMC. E agora, como é outro texto mesmo, eu dou um x.get situação. Pronto. Neste momento, eu tenho a linha montada. O que eu preciso fazer aqui agora, depois do for, falar aqui no JTable1 vai receber o modelo setModel, que é o modelo que eu criei agora. Então, se eu executar aqui agora, não vai executar, lógico, né, porque eu não coloquei a ação aqui na janela principal de relatórios, que é para chamar relatórios, chamar new, aqui nós vamos fazer new relatórios.set visible true. Então, se eu executar aqui agora, ele vai provavelmente trazer os dados para nós, depois que nós lançamos. Então, ó, Maria, 60 quilos, 1,56 de altura, peso normal. Ah tá, ao salvar nós esquecemos de limpar os dados da tela, né? Vamos cancelar e ver se o relatório vai dar certo aqui. Olha lá, o relatório está dando certo, mas de qualquer maneira nós vamos colocar a ação aqui no botão salvar, que é para limpar os dados da tela quando nós salvar. Então, getTextField 1.set text, passar branco para ele, e nós vamos copiar isso aqui para todo instante. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Neste momento nós temos a execução com Maria, 60 quilos, 1,56. Temos o IMC, salvou, limpou. Ana, vou colocar 70 quilos com 1,62 m. O IMC 26,67, acima do peso. Vamos salvar. Ao cancelar aqui e clicar em relatórios, nós temos aí agora Maria com 60 quilos, 1,56 de IMC dali, o peso normal. Posso puxar para cá os dados, ó, pegar certinho, ó. Bacana, acima do peso, mostrando lá bonitinho pra gente, né? Ao fechar aqui nós vamos sair. Então a lógica desse programa é ter uma janela principal com dois botões, um que chama a tela de lançamentos, que é essa daqui, a tela de lançamentos, que é essa daqui, um focus lost na situação, para mostrar, na altura, para mostrar o IMC e a situação. Então nós temos o focus lost aqui, ó. Assim que a pessoa digita lá os dados, nós saímos lá. Se for o IMC até 20, abaixo do peso, de 20 a 25, peso normal. Acima de 25, acima do peso. Depois nós temos na tela de lançamento aqui o botão salvar, que é para capturar os dados da tela, transformar os dados que são números, né, que são floats, o peso, a altura e IMC, e passar para dados. Nós construímos aqui identidades, os dados, está aqui, nós construímos identidades. Temos também que passar esses dados de X para o vetor de valores, para que eu possa mandar para a tela de relatórios. Dentro da tela de relatórios eu crio o método carregar tabela, chamo ele aqui embaixo, chamo ele aqui em cima e crio o método para passar os dados do vetor de valores para a Venil, criar o modelo. O modelo terá as colunas aqui, ó, essas 5 colunas, nome, peso, altura, IMC, situação. Pego o tamanho do vetor, faço um for para rodar esse tamanho. Se o tamanho do vetor for 3, aqui tem 3 linhas, eu vou de linha por linha, criando primeiro um X que é zerado, dou um get na linha 0 do vetor no início, pego os dados, dou um get em X em cada informação que eu preciso, que é o nome, o peso, a altura, o IMC e situação. Onde você encontra aspas, é porque a informação lá é um float, é um inteiro, é um double. Então aqui eu preciso colocar aspas para fazer um texto se unir com uma informação numérica, e assim eu monto a linha do vetor fazendo o modelo add row. Aqui embaixo é o JTable 1.7 model para inserir o modelo no vetor. Então espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Muito obrigado. Bacana.